Excelentos amigos, saudações a todos. Sejam bem-vindos ao 100cast, o podcast da Clínica 100. Uma série em audiovisual com discussão, esclarecimento, dicas e até algumas provocações sobre o bem-estar e saúde. Meu nome é Anderson Rodrigo e o assunto hoje é consulta na nutricionista. Para isso, trouxemos a nutricionista da 100, doutora Bruna. Obrigada pelo convite. Para ajudar na entrevista, trazemos também o Dr. Charles, cirurgião vascular da 100. Muito obrigado. Bom, para começarmos, podia explicar um pouco para a gente como que funciona a consulta com o nutricionista? Que eu acho que normalmente a maioria eu acredito que é encaminhado a você. Sim, na verdade, eu sempre falo que a nutrição ela é bem antiga, só que ela ficou muito mais em alta de uns 10 anos para cá, mais ou menos, onde a preocupação, mais a questão do corpo, acabou aumentando, né? Mas a consulta com o nutricionista, ela pode ser de diversos fatores, ela pode ser de diversos objetivos de cada paciente, né? Então, tem gente que realmente são encaminhados, né, por médicos, né, por conta de determinada situação ou doença, mas também tem aqueles que realmente estão se preocupando mais com a saúde, então querem realmente melhorar a alimentação, ou então tem algum objetivo de emagrecimento, ou até mesmo de ganho de massa muscular, ou até mesmo de ganhar peso, que tem pessoas que parece que não, mas tem muito dificuldade, né, de ganhar peso, e já tentou de tudo e passa com um nutricionista. Então, hoje, a preocupação com a saúde, pensando a longo prazo, ela aumentou mais essa procura de um nutricionista para qualidade de vida, bem-estar, e hoje a nutrição ela está em vários lugares, né? Então, hoje a gente tem clínicas especialistas, hoje temos ambulatórios também, e não só em hospitais, mas também ambulatórios de empresas, né, que hoje, as grandes empresas hoje se preocupam também com a saúde dos funcionários, né, então, hoje a nutrição, graças a Deus, ela está tendo mais reconhecimento, a gente está ganhando o nosso espaço, que antigamente ninguém botava muita fé no que os médicos falavam, e hoje, com muita luta, a gente está conseguindo o nosso canto, realmente mostrar o nosso valor e mostrando a importância de um alimento para a saúde a longo prazo mesmo. Eu imagino tanto que é o benefício, né, de você ter uma dieta adequada, não usando corantes, não usando produtos químicos aí, tanto que é o ganho de bem-estar e saúde que você pode ter, né? Não, isso com certeza, né? Pensando que... Eu sempre falo, né? A nutrição hoje, ela é diferente pensando de uns 20 anos atrás, né? Ou 30 anos, que não tinha tanto conservantes, né? Como hoje, vamos falar dos próprios agrotóxicos, né? Que hoje, infelizmente, a gente, pela questão de altas produções, a gente precisa colocar agrotóxico para poder sempre ter aquele alimento específico, né? De frutos, legumes, verduras, inclusive. Mas hoje também temos muitas questões de corantes, né? Embutidos, né, em cada alimentos, conservantes. Então, essa questão acaba sendo hoje muito em alta, né? Então, acho a importância, né, das pessoas diminuírem esses alimentos a longo prazo, eu falo que isso é maravilhoso, né? Eu falo que ajuda muito. Por favor. Eu tenho uma dúvida, que hoje eu vejo a questão me preocupa muito, né, da obesidade, mais no sentido do sedentarismo, do que isso provoca de doenças na população em geral. E eu vejo o pessoal falando muito de atividade física, lógico, né? Então, vamos levantar do sofá e fazer atividade física. Sim. Mas me parece que a nutrição é um elo muito importante nessa questão da atividade, né? Sim, eu sempre falo que a nutrição, para quem quer mudar os hábitos, independente do que seja, de objetivo, é 70%. Eu falo que entre 70% e 80% é a alimentação. A alimentação, ela literalmente é a base para poder mudar tudo. Seja, como eu falei, tratamento de doenças ou até mesmo outros objetivos. A atividade física, ela vem para complementar aqueles 30% a 20% para ter uma melhor qualidade de vida. Então, a atividade física, eu sempre falo que é algo que a gente tem que fazer independente do objetivo,
pensando a longo prazo, né? Então, hoje temos jovens que têm muita preguiça, né, de estar fazendo atividade física, ou até mesmo o público mais adultos que tem aquela preguiça de estar fazendo atividade física, mas a longo prazo que a gente tem que pensar no amanhã, a gente tem que pensar que a gente vai envelhecer. E como a estimativa de vida, né, o público, né, de 90, 100 anos, eu sempre vou perguntar, né, como que você quer envelhecer? Você quer envelhecer com saúde, bem-estar, andando, conseguindo segurar um copo? Ou aquele que sempre está na dependência de alguém, tomando muitos medicamentos e não tendo força nem para levantar de uma cadeira? Então, a atividade física, ela vem mais também pensando nessa questão a longo prazo, né? De poder ter força, de poder ter mobilidade de andar, de poder fazer um monte de coisa. E não só uma questão de estética. Então, muitas pessoas ainda pensam que, vou fazer atividade física. Aí pensa na questão da estética, né? Independente para ficar definido ou para ficar mais forte, parte de emagrecimento, mas esquecem dos outros objetivos, do real objetivo de uma atividade física. Então, se a gente não começa hoje a questão da atividade física junto com uma alimentação, a longo prazo, as consequências elas acabam vindo. Então, mais consulta em médicos, acaba, às vezes, tendo afastamento, né, do próprio serviço por conta de algumas limitações que acabam tendo, né? Mas, Bruno, eu acho que assim, para explicar para a nossa audiência, há um tempo atrás, talvez as pessoas achavam que iam ao nutricionista e falavam, mas vai passar uma dieta. E talvez dieta é o que não falta nesse planeta, modas de dieta, né? Sim. Mas, só para esclarecer como que funciona mais ou menos, por exemplo, os parâmetros que você vê, como a impedância, o cálculo que você faz, por exemplo, de proteína que o doente precisa comer, porque às vezes a gente ouve isso daí, fala, mas eu vou lá para ele me passar uma dieta, sabe? Sim. Que não é bem isso, Não, obviamente. claro que não. Passar com nutricionista, ela vai muito mais além do que passar numa dieta. Na verdade, a gente investiga o porquê da consulta, investiga antecedentes, né? Se tem alguma doença ou não que pode acometer no futuro. A questão, né, de avaliações que a gente faz com cada paciente é literalmente individual. Não tem como eu padronizar um cardápio pronto e entregar, olha, você vai comer isso, ou você vai fazer aquilo. Então, é muito individualizado. Então, todos os parâmetros de avaliações antropométricas, né, que é fita, adipômetro, até mesmo a própria bioimpedância, que hoje está super em alta, que é uma forma que a gente consegue identificar percentual de gordura, músculo, água, gordura visceral, e olhar também parte clínica, né, visual, se tem alguma deficiência, olhando as unhas, às vezes até mesmo a parte da língua, olhos, para ver se está faltando algum tipo de nutrientes. E na hora de estar fazendo o cardápio, a gente também sempre pensar na individualidade dos gostos e costumes e crenças de cada paciente. Então, a gente sempre vai fazer cálculo pensando naquele objetivo e fazendo o cálculo de macronutrientes, que são as proteínas, carboidratos e os lipídios, e os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, que são extremamente fundamentais. Mas para isso a gente faz todo um cálculo para poder entregar de uma forma individualizada para aquele paciente, independente. Esse eu acho que realmente é o ponto, né? Você individualizar uma dieta para um determinado paciente com determinada queixa, né? Sim. E o que me chamou a atenção na consulta que eu fiz com a nutricionista foi justamente essa questão da individualização, né? Porque não é ir lá pegar uma dieta. Então, por exemplo, eu queria que você falasse, Bruna, dessa parte, você entender a rotina do paciente. Que horas Sim. você acorda, o que você faz, os intervalos, quando que você tem tempo para atividade física, quando que você consegue parar para fazer um lanche. Então, quando me foi perguntada essa questão da rotina, eu entendi o papel da nutrição ali no meu dia a dia, porque a gente acha que é só comer. Isso é o Sim. plano alimentar. Na verdade, a gente sempre faz a famosa anamnese, onde que a gente faz vários questionários, e a gente sempre, eu acabo perguntando o recordatório habitual que aquele paciente acaba tendo, para entender a rotina alimentar daquele paciente que está tendo ali. E o mais engraçado que
quando a pessoa acaba informando, que eu sempre pergunto, a primeira refeição, qual é o horário, o que você costuma, então eu sempre vou tentando tentar buscar mais informações referente à rotina para poder falar, olha, nessa refeição está dessa forma, você está comendo muito isso, muito aquilo, vamos ajustar. E às vezes o próprio paciente não se dá conta de como que tá a alimentação dele até falar para mim, de fato, como é que é a rotina. Então, normalmente, quando falam, de fato, a rotina, muitos pacientes falam, nossa, eu não sabia que eu comia tão assim, eu comia tão errado, nossa, eu consumo muito açúcar. Então, a gente precisa pensar na rotina de cada pessoa, na hora também de montar o plano alimentar, para não ficar de uma forma muito fora da realidade. Como eu falei, essas dietas prontas, tem os horários lá clássicos, básicos, mas nem todo mundo vai conseguir comer de fato naquele horário ou comer daquele alimento, né? Ou até não pelo fato de não conseguir comprar ou algo assim, mas pelo fato de realmente não gostar daquele alimento, né? Só porque está lá padronizado, vamos dizer assim, porque é saudável. Então, entender costumes. Exemplo, rotina de família, né? Quem tem família, quem é pai, quem é mãe, tem filhos. Então, tem aqueles momentos com a família. Então, como que a gente pode tentar incluir alguma coisa com a família? Né? Então, tem gente que, dependendo do trabalho, é realmente impossível, né? De parar em determinados horários para poder estar comendo. Então, respeitar essas questões é o que faz toda a diferença e faz com que o próprio paciente tenha mais vontade, né? A adesão ao plano alimentar, porque não está algo difícil, não está fora da realidade. Quando está fora da realidade, a pessoa vai olhar o cardápio, ok, mas eu não vou fazer porque está muito fora. Então, a pessoa acaba não aderindo e acaba ficando com uma impressão da nutrição, né? De uma forma, não me respeitou. Então, não acaba passando mais, procura outro profissional e acaba ficando por isso. O que eu acho, né? Antigamente, eu digo um tempo atrás, a ideia era justamente você fazer um cálculo básico de quantidade de caloria. Olha, você precisa de X caloria, come isso daí. E é realmente esse plano alimentar, né? Essa colocação e as possíveis substituições dos alimentos que eu acho que é fundamental nessa consulta de nutrição. Sim. Porque senão todo dia você vai comer frango e arroz. O clássico, né? Frango clássico. e batata Frango e doce, batata né? doce, que todo mundo acaba tendo. Quando a gente faz o cálculo, se a pessoa é sedentária, se a pessoa faz atividade física leve, moderada e mais intensa. Quando a gente começa a colocar esses cálculos, a gente consegue ver o quanto que a pessoa, teoricamente, precisa consumir para manter aquele peso. Se a pessoa quer aumentar o peso, a gente acaba acrescentando mais calorias. E quando a pessoa precisa emagrecer, dentro daquele cálculo, a gente retira aquelas calorias. Então, a gente precisa ter esse cálculo. Então, vamos supor, a pessoa faz atividade física leve. O que seria atividade física leve? Faz uma leve caminhada, ou então faz o pilates, que não é tão intenso. A gente faz o cálculo. Então, para uma pessoa, deu 1.800 calorias fazendo todo esse cálculo. Então, para a parte de emagrecimento, a gente também tem uns protocolos também. A gente não pode simplesmente tirar da nossa cabeça, vou tirar 1.000 calorias, a pessoa vai consumir só 800. Nem sempre. Então, às vezes, é menos 200 calorias, às vezes menos 300, 400, depende muito de cada pessoa. Aí, através disso, a gente consegue falar, olha, você vai consumir 1.500, 1.400, 1.600, 1.800 calorias. Então, as pessoas hoje, elas têm a imagem de que quanto menos calorias, melhor, né? Então, vai fazer uma dieta de 600, 900, 1.000 calorias e acha que tá tudo bem. Eu falo que não. Então, quando acontece, né, em consulta, de eu entregar um cardápio, que a dieta é 1.600, 1.800 calorias, até mesmo para a mulher, onde que as mulheres acabam tendo mais esse medo, e ver resultado, eu falo, é a qualidade daquilo que a gente está comendo. Então, não precisa restringir tudo, né? Ter uma dieta baixa as calorias, né? A gente pode ter, através de cálculos, né, de científicos que a gente acaba estudando, para que realmente vai ter aquele resultado. Então, essa questão da individualidade de cada pessoa, de calcular, é extremamente fundamental. E parece que é uma coisa dinâmica, né? Porque, justamente, voltando àquela história da dieta pronta, mas a pessoa começa aqui, ela precisa fazer reavaliações, ela vai mudar a atividade física, ela vai mudar o
ganho ponderal ou a perda ponderal, Sim. e aí você vai adaptando. Então, a pessoa vai ter que não achar que vai lá uma vez e vai resolver, não é Sim, o isso? que mais acontece é as pessoas esperam que a nutricionista, né, o profissional, resolva tudo na primeira consulta, né? Então, acha que os hábitos vão mudar. Então, hoje eu passei com a nutricionista, hoje meus hábitos vão ser completamente diferentes, seja na alimentação, atividade física, e eu sempre falo que a primeira consulta é para a gente conhecer o paciente, entender a rotina, e eu falo, não se preocupe se não conseguir fazer 100%, mas pequenos hábitos que conseguem mudar entre uma consulta e outra acaba ajudando bastante. Então, exemplo, o dormir melhor, né? A melhora do intestino, de conseguir ir mais vezes ao banheiro, acaba sendo a disposição no dia a dia. Às vezes a pessoa realmente não mudou muita coisa na alimentação, mas conseguiu mudar esses pequenos hábitos, conseguiu ver essas melhoras, eu falo que já conseguiu mudar bastante coisa. Então, os retornos, né, com o profissional, acaba sendo muito importante para a gente sempre poder fazer esses ajustes, né? Então, primeira consulta, tem gente que consegue realmente mudar bastante coisa, mas tem gente que leva mais tempo. Então, às vezes não é na primeira, não é na segunda, às vezes leva 10 consultas, né, para poder de fato mudar, ou até mesmo acaba sendo até mais, mas é muito individualizado. Então, as pessoas, elas passam, algumas querem milagres, né, na primeira Todas, eu acho consulta. que todas querem, né? Todo mundo quer milagres, independente do que seja. E aí, quando acaba não aderindo, acaba tendo aquela questão da frustração e a vergonha de voltar com o profissional, que é o que acontece muito. Ah, eu não vou retornar porque eu acabei não aderindo à dieta, ou porque eu não fiz nada, eu vou levar bronca, né? As famosas broncas. Eu falo que não, que independente do que seja, do que conseguiu ou não fazer, os retornos, para a gente sempre tentar mudar os hábitos, são extremamente importantes, né? Então, nós profissionais, não estamos para julgar. A gente orienta e tenta entender o que aconteceu para tentar melhorar e ajudar na melhor maneira possível, né? Aquele paciente. Bom, eu acredito que a maioria, né, pelo menos os únicos que eu encaminho são pacientes que precisam perder peso. E deve ser a maioria dos Sim. pacientes que procuram você, né? E assim, igual você falou, existe talvez vou chamar de mítica, né, que a dieta tem que ser uma caloria muito baixa, né, senão não funciona. Sim. E não de uma forma mais equilibrada. Podia falar um pouco sobre isso? Porque às vezes o paciente fala assim, não sei se com esse tanto eu vou conseguir emagrecer. Aí que falo novamente da questão da individualidade. Por exemplo, uma pessoa obesa precisa emagrecer. Só que a gente tem que levar em consideração vários fatores. Não adianta uma pessoa obesa, que tem estrutura óssea mais larga, fazendo uma dieta tão restrita que a pessoa não vai ter energia para conseguir ficar bem durante o dia. Então, é muito relativo. Então, uma pessoa obesa, que quando a gente faz os cálculos basal, que é aquele cálculo do quanto que aquele seu organismo gasta durante o dia, né? Sem precisar fazer nenhum esforço. É de 2.000 calorias, 3.000 calorias, como que eu vou passar uma dieta bem menos calórica, sabendo que aquele organismo precisa daquela quantidade de calorias para poder conseguir ficar bem durante o dia. Senão, a pessoa no meio do dia vai desmaiar por falta de energia, né? E... A gente vê isso na cirurgia bariátrica, né? Sim. Que eu já tive pacientes que foram parar no vascular porque fizeram cirurgia bariátrica e não conseguia caminhar. Veja bem, não é caminhar, fazer caminhada. A pessoa não conseguia andar daqui e ali sem uma bengala, sem ajuda. Que a perda foi tão rápida que acaba tendo a não perda. conseguia ter né, uma sustentação óssea, muscular, igual ela falou. É interessante isso. E que também que me chama a atenção é que até a gente que é médico, você pensa na dieta, né, no acompanhamento nutricional para emagrecer ou para ganhar peso, dependendo do caso, mas a gente vê que tem essa questão da qualidade do sono, da disposição no trabalho, é o que mais acontece. Da imunidade, não é verdade? Sim. E acho que é uma coisa que tem que começar
desde criança, né? Tem que pensar, hoje, muitas pessoas até mesmo chegam em consulta e falam, eu quero melhorar meu sistema imunológico. Não são sempre, mas acontece, né? Algumas vezes. Por quê? Porque num período curto pegou muitos resfriados ou ficou até mesmo com pneumonia e realmente tem que fortalecer aquele sistema imunológico. Só que o sistema imunológico, ele tem que ser fortalecido por vários fatores. Qualidade de sono, como eu sempre falo, o intestino, eu falo que ninguém pensa no intestino, o quão é importante ver, né, o intestino de uma outra forma que o nosso sistema imunológico também acontece na questão do intestino. Ver a alimentação como um todo, porque não adianta tacar um monte de suplementos que pode melhorar a imunidade se a alimentação ela está rica em gorduras, se está rica em carboidratos mais simples, né? E não faz atividade física. Então, a imunidade a gente vai adquirindo conforme a gente vai mudando os hábitos. Então, a suplementação, para esse caso, é extremamente importante? Mas não é só isso. Né? É alimentação, é atividade física, às vezes a qualidade de sono mesmo, porque às vezes aquela imunidade daquela pessoa está caindo mais pelo fato de dormir 3 horas por noite, né? Às vezes dorme tarde porque fica olhando televisão, celular, ou até mesmo tem aquela dificuldade mesmo de dormir, aí tem que acordar cedo porque tem que trabalhar, que é 5, 6 horas da manhã. Então, o nosso organismo, durante o sono, é onde que ele acaba produzindo bastante hormônios, né, para poder recuperar também a questão do sistema imunológico. Então, é um contexto de tudo, né? Então, é muito importante isso. Uma dúvida que eu tenho, por exemplo. Eu acho que a rotina da dieta é um negócio que é desgastante para quem o faz, tá? O paciente que se submete. E a nutricionista, né, na sua avaliação, você também orienta dietas? Tipo, dietas no sentido assim, hoje o frango você vai fazer assim e amanhã o frango você faz de outra forma. A receita, vamos assim dizer, né? Para alguns casos, a gente acaba orientando as formas, assim, né, de como que tem que ser aquelas preparações, porque a gente passa o plano alimentar, a gente coloca, frango grelhado, cozido e assado, vamos supor. Só que tem muitas pessoas que levam muito a pé da letra, literalmente. Então, acaba ficando enjoativa aquela dieta, né? Então, eu sempre falo, não, tem como você fazer algumas preparações. Então, durante a consulta, eu vou falando como que a pessoa pode mudar aquela preparação. Legumes. Legumes é algo que é muito difícil para alguns pacientes aderirem, né? Então, sempre coloca no clássico, refogado. Eu falo, não, você pode fazer em forma a pizzaiolo, exemplo, no forno, gratinado, você pode fazer de diversas formas, até mesmo para mudar um pouco aquela cara, né? Então, a questão do frango, né? Tem frango que a gente pode colocar um pouco de molho, a gente pode fazer um escondidinho de frango, a gente pode fazer de diversas formas para não ficar só naquele frango grelhado sem graça, que todo mundo acaba enjoando. Então, durante a consulta, dar essas ideias, até mesmo se precisar dar receitas, a gente acaba dando, né? Quando a gente acaba tendo as receitas, né? Para poder mudar e ver, né, que a dieta, né, que eu falo entre aspas, o plano alimentar, ela pode ser gostosa também, né? E sair daquele tradicional. Então, quando a dieta se torna mais apetitosa, né? Conforme você vai fazendo preparações diferentes, a pessoa acaba ficando mais animada e vê que não é só aquilo. Então, a gente acaba dando orientações, a gente passa receitas quando necessário para ter essas ideias. Outra coisa que eu vejo também, que é muito comum, né? Que o doente reclama, é que justamente ele, quando ele começa a fazer a dieta, ele perde mais massa magra. Ele fala, mas não mudei nada. Sim, isso acontece muito. Eu acho que quase que 100%. Sim, principalmente para as pessoas que não fazem atividade física, mas até mesmo aquelas que fazem atividade física, quando a gente vai fazer avaliação, a gente vê aquela perda de massa muscular. Aí as pessoas, né, os pacientes falam, mas caramba, tô fazendo direitinho, tô me alimentando melhor, mas por que isso acontece? A massa muscular, o músculo, eu sempre brinco que ele é injusto, né, com a gente, porque é muito difícil da gente ganhar, a gente demora um tempo para ganhar, 100 gramas de massa muscular, mas, sei lá, ficou resfriado, por qualquer motivo que seja, você perdeu 200 gramas. E para recuperar, acaba sendo mais difícil, diferente da gordura, que é muito
fácil de ganhar e muito difícil de perder. Então, a gente sempre tem que tentar estimular aquele músculo, né? E eu sempre falo da questão da musculação, porque o nosso corpo, a longo prazo, principalmente a gente vai envelhecendo, a tendência é perder massa muscular. Eu falo que isso é fisiológico, principalmente nos idosos, a questão da sarcopenia, né? Mas as pessoas falam, mas por quê? Eu falo porque a gente diminui a produção de hormônios. Então, exemplo, os homens, né? Tem a questão da testosterona, que acaba diminuindo. Então, é onde que acaba tendo produção de ganho de massa muscular, acaba realmente perdendo mais. A mulher, né? Tem o estrogênio, progesterona, que também na questão principalmente da menopausa, que acaba diminuindo, também acomete também ter mais essa questão de perda e fica com mais dificuldade para ganhar massa muscular. Então, para que isso não aconteça, por mais que a gente coloque uma dieta mais rica, entre aspas, em proteínas, né, para tentar manter aquele músculo que a gente tem, é o quê? A atividade física, musculação. Eu falo que musculação não é algo que a gente gosta, a gente tem que fazer porque gosta. Eu falo que a gente tem que fazer porque é necessário. Odiando ou não, a gente precisa estimular aquele músculo, né? Porque o músculo ele só vai crescer a partir do momento que a gente tem aquele estímulo, né? Então, isso é muito importante. Mas aí me preocupa a questão do excesso também, né? Porque eu pego alguns pacientes hoje com que a gente vê que vão para os extremos, né? Então, atividade física muito intensa acaba se machucando, reposição lá nas alturas, e eu acho que esse é o principal erro, fazer uma reposição, né, com fazer só lá na academia, porque está vendendo suplemento, e aí não vai no nutricionista, não faz um acompanhamento. E essas dietas também extremas, né? Então, jejum intermitente, dieta da Lua. Queria que você falasse desses dois extremos, passar fome, o extremo entre passar fome e você exagerar na suplementação, que eu vejo isso na prática muito. diária. Nossa, é o que mais acontece, né? Essa questão do super excesso, vamos falar referente a proteínas. Então, hoje, a gente sabe que a proteína ele acaba tendo aquela construção muscular. Porém, a gente tem protocolos também de quanto gramagem de proteína por quilo de peso de paciente que a gente pode estar oferecendo para quê? Para que não prejudique a nossa função renal. Então, muitas pessoas acham que a função renal ela pode ser acometida por outros fatores, mas esquece da questão da proteína, que é um dos principais fatores que acaba acometendo. Então, quando a gente vê essa questão de suplementações hoje que está super em alta, e não passa com um profissional, acaba... quanto mais proteína na minha alimentação, melhor para tentar manter meu músculo. Eu falo que você está prejudicando o seu rim também, porque a gente tem cálculos. Então, nem sempre na primeira consulta eu vou passar suplementos, né, ricos em proteínas. Às vezes, só na alimentação já está de acordo, né? E eu sempre mostro, né? Olha, você está ingerindo tantas proteínas, já está perfeito para você. O que você precisa agora? Realmente estimular seu músculo. Faça atividade física, né? Faça musculação. Então, esses excessos de proteínas que está acontecendo hoje, né, para todo mundo, porque fulano falou, personal falou, porque blogueira falou, acaba acontecendo demais. E acaba sendo muito prejudicial à saúde. E aí, em relação a dietas, né, jejum intermitentes e outros tipos de dietas, eu falo que são protocolos, mas não que dá para fazer para o resto da vida. Mas acho que determinados momentos, né, daquele momento de cada paciente, eu acho que vale sim algumas estratégias, né, para poder melhorar de uma forma às vezes mais rápida e depois a gente muda e vai deixando algo mais reeducação alimentar. Mas hoje, tudo que é muito mais restrito, eu falo que dá resultado. Mas você consegue manter por muito tempo? Não. Porque ninguém consegue ficar só no frango e batata doce, vamos dizer assim. Ou ficar com jejum intermitente pro resto da vida. Então, a gente precisa, assim, ter essa consciência de que existem dietas e planos alimentares. Então, dieta é algo que começa e para, né? Então, é um período curto, mas não vai ficar pro resto da vida, para que você consiga, o quê? Realmente, de fato, mudar a alimentação. Mas tem estratégia, sim, tem várias formas, né, de estratégias na nutrição para cada determinada situação, cada paciente. Mas em tese, assim, o doente, o paciente, no caso, que às vezes, ou normal também, que
poderia acompanhar com o nutricionista. Ele não precisaria de suplementação fazendo uma dieta adequada. Não. Isso é over, né? Igual eu falo que o próprio nome diz, a suplementação é para suprir, para suplementar algo que está em falta. Então, isso não é só para a questão de atividade física, suplementos de proteínas ou outro tipo. Isso vale também para minerais, vitaminas também, né? Então, com a alimentação, a gente consegue atingir os níveis recomendados. Então, para que eu vou suplementar aquele paciente se eu não vejo necessidade, se na alimentação já está atingindo todas as recomendações? Para que eu vou passar um polivitamínico? Mas tem vitaminas de A a Z. Se na alimentação já está suprindo tudo. Eu vou estar sobrecarregando aquele paciente com vitaminas e minerais, que tudo que é em excesso também vai trazer consequências, né? Então, as pessoas acham que, mas é uma vitamina e mineral é bom, então, quanto mais alto, melhor. Eu falo que não. Então, tudo tem que ser controlado. Eu não sei se acontece com o Charles, mas, assim, com muita frequência, me passa um polivitamínico. Não sei se acontece. Eu acho que tem uma coisa cultural, né? 30 anos atrás era normal dar vitamina para as crianças, porque esse menino não está comendo nada e taca a vitamina, e aí depois virava um obeso. Mas eu costumo brincar que eu aprendi com o professor, ele falava assim, vitamina você vai fazer xixi mais caro, é só isso. O seu organismo, eu entendi o que você falou, você tem uma deficiência, você pode suprir com a dieta, às vezes necessita uma suplementação. Você tem um objetivo, por exemplo, às vezes um atleta de alta performance. Sim. Agora, o organismo tem um limite que ele vai absorver, né? Passou daquele limite, ele não vai absorver e vai causar uma sobrecarga e vai fazer o xixi mais caro. Sim, então vou dar um exemplo de vitamina que todo mundo acha que quanto mais alto, melhor, que é a vitamina C. Vitamina C hoje, o nosso corpo, ele absorve 500 miligramas só daquela vitamina C para fazer as funções. E hoje a gente vê nas farmácias, nos lugares, tipo 1.000 miligramas. Aí, quando você vai comprar, sempre vai ter aquele vendedor, não, compra esse que é melhor, porque é de 1.000 miligramas. Aí, a pessoa vai falar, então é melhor, porque é mais alto, né, do que aquele de 500 miligramas. Aí, quando chega em consulta, eu falo, ok, 500 você absorveu. Os outros 500 miligramas você excretou na urina, literalmente. Porque o nosso corpo ele não absorve os 1.000. A gente absorve os 500. Quem decidiu isso era Linus Pauling, sobre a vitamina C. Também é ganhador do Prêmio Nobel. E é muito engraçado, né? Então, a suplementação, ela é importante desde quando a gente realmente veja essa questão de deficiência. Então, que nem você falou, crianças, né? Crianças tendem realmente a não comer direito, às vezes por seletividade ou por qualquer outro motivo. Então, a gente dá alguns suplementos em formas de suquinhos, que hoje tem sucos enriquecidos, não esses sucos em pó tradicionais, mas mais específicos, ou até mesmo balinhas, né, com vitaminas para as crianças, para que realmente não tenha nenhuma deficiência até a criança conseguir, de fato, conseguir comer de uma forma adequada. Então, enquanto não estar comendo de uma forma adequada, que isso é também acompanhamento a longo prazo, a suplementação ela acaba sendo importante nesse quesito. Hoje tem essa preocupação, né? Criança comer muito doce, acho que sempre teve, né? Muito açúcar. Mas o que eu vejo assim, eu que sou pai, eu acho que a gente não pode ir nem para um extremo nem para o outro. Então, assim, você não vai comprar besteira em casa, no dia a dia, não é isso, Sim. Bruno? Agora, vai numa festinha de aniversário também, você não vai algemar a criança, olha, não toca no brigadeiro que eu tô de olho. Não é isso, Bruno? Não tem que ter um bom senso? Tem que ter um bom senso também dos pais, né, em relação ao quanto que ela tá acostumando aquela criança em relação ao açúcar. E, às vezes, tem crianças que realmente não pode, de fato, estar comendo. Então, tem que ter a gente tem que entender o que a gente está fazendo com aquela criança. Então, tem crianças, vamos supor, que é diabético tipo 1, que já nasceu com deficiência da questão da produção de insulina. Então, o açúcar, o quanto mais ela evitar, melhor. Mas, ter em casa, a criança
ela vai querer comer. Uhum. Então, ela vai querer trocar um arroz e Facilidade, feijão né? por uma bolacha, vamos dizer assim. Porque o paladar infantil, né, da criança, ela tende a ser mais pro doce do que pro salgado. Então, por isso que a gente fala que a recomendação hoje de pediatria é não dar açúcar para menores de 2 anos. Por quê? Até os 2 anos de idade, a criança tá conhecendo os alimentos, tá conhecendo os sabores. Então, se você já coloca um açúcar, um danoninho, né, que parece que é inofensivo, ou uma bolachinha, a criança ela não vai querer comer um legume. A criança ela vai achar aquele legume ruim por conta de não ter sabor. Aí parte o quê? Para a parte mais doces, a criança ela vai ter a melhor aceitação. E mesmo assim, eu sempre oriento, mesmo para cima de 2 anos de idade, aquela criança, quanto menos consumir açúcar, melhor vai ser a adaptação para as comidas mais saudáveis. Então, em caso, né, de festinhas, que nem você comentou, né, doutor? De comer um brigadeiro, um bolo, eu não vejo problema nenhum, desde que seja de uma forma mais controlada. E a criança come bem, né, durante o dia, Mas são 100 brigadeiros, né? Então, ok, a criança come bem, a criança, ela não tem nenhuma seletividade alimentar, tudo bem. Agora, a partir do momento que a criança já tem uma seletividade e mesmo assim, né, abrir muitas exceções, tem festa todo final de semana, tem aniversário, tem mês que tem 10 aniversários, a criança ela tende a diminuir mais. Então, controlar essa ingestão de açúcar para as crianças acaba ajudando bastante. Bom, gostaria que você fizesse algumas considerações gerais mesmo com relação à consulta nutricionista para a nossa audiência. Perfeito. Eu falo que a nutrição hoje, qualquer pessoa pode procurar um nutricionista para saber se você está ou não fazendo de uma forma correta, se tá legal a alimentação, ou até mesmo se você tem algum tipo de comorbidade, mas a nutrição hoje, a alimentação é comprovada que o quanto pode evitar, não é curar, mas evitar doenças futuras para você chegar realmente na terceira idade de uma forma mais saudável. Então, hoje, as pessoas comem pensando no hoje, mas esquece do amanhã. Então, hoje tá lindo, hoje não vai acontecer nada. Mas daqui 5, 10, 15 anos, você vai ver as consequências de uma alimentação mais desregrada. Exatamente. Então, não tenho medo de passar com o nutricionista. É muito importante ver como que tá essa questão da alimentação. E não tem faixa etária. Pode ser desde um recém-nascido até, enfim, a idade, Deus é o limite que eu brinco. Então, não tenha medo. Então, essa é a recomendação mesmo. Procurem, que a longo prazo eles vão agradecer por ter mudado hoje, né? O hoje que você muda, no futuro você fala, caramba, ainda bem que eu mudei naquela época. Isso é muito importante. Dr. Charles, suas considerações? Não, eu só aprendi aqui, né? Acho que eu mesmo procuro passar no nutricionista. Acho que é muito importante nessa questão do hábito alimentar, como eu disse, das crianças, dos pacientes. A saúde, ela é um planejamento, né? A gente não planeja financeiramente, eu quero comprar um carro, uma casa, fazer uma viagem. Acho que a gente tem que planejar, pensar no futuro e estar sempre antenado. Bom, nós já convidamos e reiteramos o convite à doutora Bruna que vamos fazer episódios específicos sobre quem tem restrição alimentar, alérgicos a algum tipo de alimento, para discutir mais isso daí. No mais, meu muito obrigado a vocês. Obrigada. E esse foi mais um episódio do Semcast. Eu sou Anderson Rodrigo e o objetivo nosso é divulgar ciência, bem-estar e saúde. Até o nosso próximo episódio do Semcast. Muito obrigado a todos.